São vários crimes acontecendo ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Para combater a rede de negócios ilegais da Cracolândia, teve uma nova operação policial na sexta-feira passada. O alvo? Lojistas e donos de hotéis suspeitos de lavar dinheiro da venda de drogas feita pelo PCC. A justiça determinou o bloqueio de 205 milhões de reais de 41 contas bancárias. Outro foco de apuração: os agentes públicos municipais que deveriam proteger o centro de São Paulo. Socorro! Pelo amor de Deus, vem alguém ajudar aqui! Depois de um ano de investigação, o Ministério Público concluiu: existiu uma milícia armada na Cracolândia, formada por GCMs, Guardas Civis Metropolitanos. Era um oferecimento de um serviço de segurança privada para poder oferecer aos comerciantes uma suposta tranquilidade. Isso é o que se denomina de milícia. O nome é Elison de Assis. Renata Olívia de Freitas Esforçado. Renata, Elison e Antônio Carlos Amorim Oliveira. Eles chegaram a fazer parte da IOP, a Inspetoria de Operações Especiais, uma tropa de elite da Guarda Civil, sempre presente nos confrontos. Os três são acusados de fazer parte da milícia, no período outubro de 2019 a janeiro de 2023. Nossa equipe conversou com 6 comerciantes aqui do centro. Eles preferiram não gravar entrevista, mas todos afirmaram que faziam pagamentos para integrantes da Guarda Municipal. Os comerciantes dizem que as vendas caíram muito e que pagavam propina aos GCMs para que os dependentes químicos fossem transferidos da frente de suas lojas para outros locais. O Ministério Público diz que os comerciantes da região pagavam cerca de 50 mil reais por mês para a milícia e que o esquema tinha 2 etapas. Primeiro, os GCMs determinavam onde os dependentes deveriam ficar, ou seja, criavam um problema, e depois ofereciam segurança para os lojistas. Forçando assim o comerciante a efetuar pagamentos mensais para essa milícia, que atuava inclusive durante o horário de plantão, de expediente, em que teria que estar prestando serviço público. Quem pagou cometeu crime também. A quebra do sigilo bancário identificou vários depósitos de comerciantes e o dinheiro sendo distribuído para contas de GCMs. Eu não vou dizer que eles são nem guardas civis ou nem ex-guardas civis, são criminosos. Os promotores que combatem o crime organizado afirmam: essa milícia armada é mais um exemplo de que para alguns grupos criminosos é importante que a Cracolândia nunca acabe, justamente porque eles lucram com o caos, lucram com a dependência química dessas pessoas. Há vários depósitos de sucata na região que funcionam na clandestinidade, explorando os dependentes. Às vezes a troco, inclusive, de um corote de pinga. Uma só empresa comprou 1.500 litros de aguardente num mês. A vítima, nessa situação, é o próprio usuário. Quanto maior número, melhor, para poder retroalimentar toda essa gama de negócios ilícitos. O Fantástico teve acesso com exclusividade aos detalhes da investigação que mostram como o PCC se organizou e dominou a região central de São Paulo. São gravações da rotina dos traficantes, dos dependentes químicos, áudios e depoimentos de testemunhas que contam como a Cracolândia sobrevive há mais de 30 anos. O Ministério Público deu a garantia de anonimato para essas 2 pessoas. Esses prédios velhos são depósitos de esconderijo de drogas. Você sabe se o crime e os criminosos foram comprando esses hotéis e prédios velhos aí na região? Sim. Os hotéis também vieram usados também como o QG do crime. É uma cadeia, vamos alimentar, porque não é saudável, mas é uma cadeia que um vai alimentando o outro. Outra denúncia grave: agentes de segurança avisavam quando haveria operações policiais. Tinha um policial que ficava lá pra nós e tal, os caras da GCM também. As testemunhas também delataram o nome do principal traficante da área: Leonardo Monteiro Moja, o Léo do Moinho, chefão da favela do Moinho, que fica a 1 quilômetro da Cracolândia. Esse é o Léo? Sim, ele sempre teve um controle total
do moinho. Imagens da investigação revelam, no moinho, há olheiros se comunicando por rádio e a entrada é controlada. A favela do Moinho ela é liderada toda pelo PCC, é onde se encontra toda a refinaria, onde se encontra toda a química da droga. Todo o abastecimento de droga, todo o funcionamento daquela rede de hotéis, mesmo dos comércios que estão ali, estão sob responsabilidade do Léo do Moinho. Léo do Moinho estava em liberdade condicional, mas foi preso por causa dessas novas acusações. Até agora eu estou sem entender o que está acontecendo. Estou sem entender. A defesa diz que está convicta da inocência de Léo do Moinho e que a prisão foi injusta. No começo deste mês, aconteceu uma outra operação na Cracolândia. 48 imóveis foram interditados e 15 pessoas presas. Entre elas, os GCMs Ellison de Assis, Renata Scorzafava e Antônio Carlos Oliveira, citados no início desta reportagem. A promotoria já os denunciou à justiça. Antônio Carlos nega de forma veemente as acusações. Ellison também alega inocência. O Ellison tem uma empresa de monitoramento, essa empresa totalmente legal, várias testemunhas que confirmam que são clientes da empresa dele e que nunca foram coagidas a contratar a empresa. Também foi preso acusado de fazer parte da milícia o ex-GCM Rubens Alexandre Bezerra. Ele trabalhou na Guarda Civil entre 2003 e 2019. Segundo o Ministério Público, ele negociava a venda de armas para o crime organizado. A defesa alega que as acusações são inverídicas, que nada de ilegítimo foi encontrado e que não existe prova contundente de supostos atos ilícitos. Dos 4 GCMs citados nessa reportagem, Renata é a única que responde em liberdade. Ela sempre trabalhou no serviço administrativo, nunca teve envolvimento direto ou indireto com essa questão de milícia. A Prefeitura de São Paulo disse que desconhece a atuação de milícias na cidade e que repudia qualquer tentativa de uso do episódio para comprometer a credibilidade da corporação. Informou que Ellison e Rubens já tinham sido expulsos da GCM e que Antônio Carlos e Renata foram afastados e o processo de expulsão está em andamento. A Prefeitura também apura eventual enriquecimento ilícito por parte dos agentes públicos municipais. 22 GCMs, 1 policial civil e 4 PMs ainda estão sendo investigados. A Secretaria de Segurança Pública informou que as investigações seguem sob sigilo e que os elementos coletados durante os trabalhos de campo são minuciosamente apurados. Nossa equipe constatou, mesmo depois das 2 operações deste mês, a droga não parou de chegar e a situação dos dependentes químicos da Cracolândia continua a mesma de sempre. Como explicar para a população que o Estado não consegue impedir a entrada de droga em 2 quarteirões, em 1 quarteirão, durante 30 anos? Ou ora se age com ação de polícia, ou ora se age apenas com ação social, mas você não faz, como nós estamos fazendo agora, uma constatação, um diagnóstico do que realmente alimenta esse comércio ilícito. Tratar o usuário como vítima e combater as organizações criminosas que conseguem ganhar muito dinheiro se valendo daquele ambiente de ilegalidade.